Salmo de número 90, nós vamos ler o verso 1 e 2. Nós vamos fazer uma segunda leitura que está em Romanos 11, do 33 ao 36. Primeira leitura, Salmo 90, verso 1 e verso 2. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Romanos 11, o verso 33 diz: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Pode se assentar. Meus irmãos, hoje eu gostaria de ministrar uma palavra um pouco diferente para vos lembrar de coisas que você já sabe, mas que muitas vezes é importante recordar, é importante trazer à memória, é importante lembrar, porque quando nós lembramos quem é o nosso Deus, a nossa alma se acalma. Quando nós lembramos quem é o nosso Deus, a gente também pode escolher bem aonde nós vamos edificar a nossa vida. Eu gostaria de uma maneira rápida, pontual, convidar você a fazer uma viagem na história, recapitulando alguns momentos na história para afirmar isso. Deus, Ele é o Senhor da história. Desde o início de tudo, quando nós olhamos para a criação de todas as coisas, lá no Gênesis capítulo 1, 2 e 3, nós vamos ver Deus formando toda a terra, criando os astros, sol, lua, formando todas as coisas e colocando o homem e a mulher no jardim do Éden. Nós sabemos que Deus deu liberdade ao homem para escolher obedecer ou não obedecer. Por isso tinha uma árvore do conhecimento, aonde o Senhor diz: não toque, não coma desse fruto. Nós sabemos a consequência. Desde o início, o homem virou as costas para Deus, pegaram o fruto, desobedeceram o Senhor, o pecado original acontece. E quando o Senhor vai dar as punições, tanto para a serpente, quanto para o homem e para a mulher, ali também há uma promessa que precisa ficar registrada em nosso coração. Gênesis 3 e 15, o Senhor vai dizer: farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. No começo de todas as coisas, Deus já estava apontando também por uma solução, aonde Satanás, a cabeça da serpente, seria esmagada pelo fruto da mulher. Ou seja, Deus estava já ali prometendo o Messias, a solução para a humanidade. E eu lembro você, Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva viraram as costas para Ele. Deus não levou um susto: eles viraram as costas para mim e me desobedeceram. Não, Deus sabia. E antes da fundação do mundo, o plano perfeito de resgate e restauração da humanidade já estava traçada, porque Deus, Ele é o Senhor da história. Nós vamos ver, mesmo em pecado, a humanidade agora começa a se desenvolver. Chega um momento de extrema rebeldia, aonde Deus precisa novamente fazer uma seleção, e ali vem Noé com a arca, mas de novo a descendência de Noé
cresce, se expande, e os propósitos de Deus começam agora a tomar alguma forma, quando ele escolhe um homem chamado Abrão, um senhorzinho, 75 anos, um homem casado com uma mulher infértil, casal que não tem filhos, mas a promessa de Deus é: de vocês eu farei uma grande nação. Deus escolhendo o improvável, porque Ele é o Senhor da história, Ele sabe o que faz, como faz, e Ele sempre tem a maneira certa de agir. Conhecemos a sequência disso. Vem depois de Abraão Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó 12, os 12 patriarcas, como nós vamos ver no decorrer da história bíblica. As 12 tribos estão formadas, mas nós vemos que dentre os 12, Deus escolhe o improvável também. O menino não era o primogênito e começa a dar sonhos para aquele menino, sonhos de governo, e é o José. Os irmãos já não gostavam muito porque o pai o presenteava de maneira diferente, ele era filho da mulher amada. Os irmãos começam a alimentar esse ódio, mas quando ouvem ele falar desses sonhos, que ele um dia iria governar, a ira acende e resulta em atitudes que nós conhecemos. Eles traem José, enganam José, o jogam no poço, depois o retiram para vender como escravo para o Egito. Mas como Deus é o Senhor da história, tudo isso já estava escrito. Porque uma grande fome viria e assolaria toda a humanidade. Milhares morreriam. E se não tivesse um escape, também a linhagem patriarcal tombaria nessa terra. É por isso que o menino que chega como escravo ao Egito, lá em Interpretações, nós sabemos que ele assume o trono e chega a ser o governador. E ele, então, depois, quando os irmãos vão buscar alimento lá no Egito, ele salva a sua família. Lá na frente, Gênesis 50, verso 20, ele vai dizer como entendeu tudo isso. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Lágrimas aconteceram, sofrimentos aconteceram, dissabores na vida de José aconteceram muitas vezes, mas ele escolheu confiar no Senhor, porque entendia que Deus é o Senhor da história. A família patriarcal e os descendentes de Abraão, de José, crescem de maneira assustadora no Egito. Mas algum tempo depois, levanta-se um faraó que não conhecia José, nem o que ele fez pelo Egito, e fica assustado. A potência que os hebreus são dentro da nação egípcia. Então escolhe agora perseguir, escravizar aquela nação. E o povo de Deus agora é julgado e subjugado a serviços obrigatórios, de sol a sol, trabalhando de maneira escassa, árdua, penosa. E nós sabemos que chega um momento onde eles veem que o povo ainda continua crescendo, mesmo sob o jugo da escravidão, e agora matam todos os meninos. Nasceu um menino hebreu, joga no rio Nilo. Nasceu, corta a espada. Não vamos permitir que eles formem exércitos de homens dentro da nossa nação. E de repente nasce um menino, nós não sabemos o nome dele de nascimento. Sabemos que a sua mãe, Joquebede, olha aquela criança e entende que há um projeto divino sobre a vida dele. Resolve escondê-lo. E quando não dá mais para esconder, coloca num cestinho e despacha no Nilo. Não por coincidência, mas providência divina. O cestinho chega perto do palácio, no exato momento onde uma princesa, filha do faraó, estava tomando banho. Os historiadores chegam a dizer que essa mulher era uma princesa infértil, não poderia ter filho. Ela sabia que era um filho hebreu, mas como os egípcios adoram o sol, lua e o rio Nilo, ela entende aquilo como uma dádiva, um presente do seu Deus
Rio Nilo. Ela o acolhe, em vez de dar para os soldados matarem, e ali nós vamos ver Deus preparando, com o melhor estudo da época, a melhor ciência da época, a melhor arte de guerra da época, Moisés, para ser um grande líder e libertar o seu povo. 40 anos de educação egípcia Moisés recebe. Depois, nós sabemos que ele sabia da sua genealogia, sabia que ele era do povo hebreu, e ele se indigna ao ver o egípcio maltratando um hebreu, mata aquele egípcio, ele tem que sair fugido. Era mais uma vez Deus permitindo, porque Moisés passaria 40 anos agora em Midian, no deserto, cuidando de ovelhas, constituindo a família e exercendo uma paciência enorme, porque ele precisaria de todos esses atributos para cumprir a sua missão. Conheceu toda a região desértica, onde depois ele levaria o povo de Deus. Volta para o Egito como libertador e passa os seus últimos 40 anos conduzindo aquele povo à terra prometida. Como Deus é o Senhor da história, mesmo diante da rebeldia dos egípcios que murmuravam, zombavam, criticavam e não aceitavam o agir de Deus, os adultos tombam, mas as crianças que saem do Egito agora com uma nova visão, eles entram na terra prometida sob a liderança de Josué. E nós vamos ver depois de Josué, Deus levantando líderes, homens e mulheres cheios do Espírito dele, para libertar, conduzir e ajudar o povo na terra prometida, na constituição de uma nação. Nós vamos ver os juízes surgindo. E chega um momento onde o povo de Israel olha para o lado, olha para o outro, vê que todas as nações seguem o sistema da monarquia e pedem um rei. Desprezam a Deus. Deus dá um rei. E lá vem Saul. Saul se torna o primeiro grande rei de Israel. Começa bem, mas termina muito mal. Termina desobedecendo a Deus, consultando espíritos malignos. Nós vamos ver a queda dele. Mas por trás das malhadas de ovelha, Deus vê um menino, pastorzinho de ovelha da cidade de Belém. Um lugar desprezado de uma família insignificante, mas escolhido por Deus. Quando Samuel vai na casa, então, agora, do pai de Davi, Jessé, olha para os irmãos pensando que o primeiro que apareceu era, então, quem deveria ungir rei, não era, passa todos, pergunta, não tem mais nenhum, tem o Davizinho, que está pastoreando ovelhas, e Davi é ungido na frente dos seus irmãos. A unção está feita, no coração de Deus está escolhido. Mas como que um menino pastor de ovelhas vai ganhar fama nacional, vai chegar ao conhecimento de todos a ponto de se tornar rei? Deus permite que um gigante filisteu cresça, seja herói de guerra e passe 40 dias desafiando os israelitas sem um homem dos israelitas decidir enfrentar aquele gigante. Mas lá vem Davi, confunda com um pedaço de pau, como diz o próprio gigante, com 5 pedrinhas. Tomba aquele gigante e a fama dele se espalha em todo Israel. Tem um homem com a coragem que vem dos céus no nosso meio. A fama de Davi se espalha. Alguns anos depois, ele chega no trono e se torna o rei de Israel. Acertos, erros cometeu, mas deixou um legado de obedecer o Senhor, um legado de colocar o Senhor no trono e de adoração para o povo. Sabemos que após ele, o império divide, vem o reino do norte, vem o reino do sul, e nós vamos ver muitos reis surgindo, reis bons, reis maus, uns obedientes ao Senhor, outros perversos, obedientes como Josias, desobediente e perverso como Acabe. E assim nós vamos ver muitos seguindo caminhos errados, mas em todo momento o Senhor Deus levantando os seus profetas para apontar o dedo e mostrar o caminho certo, para corrigir as decisões erradas, para redirecionar as escolhas que os reis deveriam fazer. E nós podemos citar vários profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e assim por diante, até o Malaquias, lá no final. Eles, além de apontarem o caminho certo, consolarem, orientarem e confrontarem o povo, todos eles apontavam uma solução maior,
aquilo que desde Gênesis 3:15, como nós lemos, já havia sido falado pelo Senhor. Vai vir o Messias, Ele vai quebrar o jugo, Ele vai aliviar o fardo, Ele é a solução do povo. E nós vamos ver Deus preparando o mundo para a chegada do Messias. Nós vamos ver que o Império Babilônico vem, destrói o povo de Deus, os leva cativo. Depois vem o Império Medo-Persa, deixando o povo ir reconstruir Jerusalém, no caso de Neemias, Esdras, Zorobabel. Mas nós vamos ver que ainda faltava o momento certo, o tempo oportuno para a chegada do Messias. Então algumas coisas começam a acontecer. Surge o Império de Alexandre o Grande, o Império Grego. O império que vem justamente no intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. O momento onde muitos dizem, esse é um momento de silêncio de Deus. Não temos profecias registradas de Deus, mas como eu costumo dizer, não tinha manifestações registradas de Deus, mas Deus estava agindo. O silêncio de Deus não significa a sua ausência. E nós vamos ver Alexandre o Grande, sendo desde tenra idade educado por Aristóteles, um grande pensador grego, que falava para ele, quando você dominar, não apenas conquiste território, não apenas expanda as fronteiras, mas também corrompa a cultura, tire a cultura daquele povo, implante a sua cultura, porque um povo, enquanto mantém a cultura, tem chance de se reerguer, mas quando perde a cultura, aí você conseguiu minar e desestruturá-la. E aonde Alexandre o Grande chegava, implantava o helenismo. A cultura grega era colocada, sem ele saber, que aonde ele chegava e pedia que o grego fosse falado, e o grego se torna a segunda, terceira língua dos povos ao redor do Mediterrâneo, ele jamais imaginava que o Novo Testamento seria escrito na língua grega e chegaria muito mais fácil aos outros lugares. Depois do Império Grego, nós vamos ver vindo o Império Romano. O Império Romano com uma visão diferente. Eles poderiam exterminar a cultura grega, mas não era o objetivo deles. Tanto que fica conhecido na história como cultura greco-romana, porque eles dominaram, mas não mudaram a cultura grega. O foco deles era outro. O foco deles era a comercialização, era o dinheiro. Vamos construir estrada, vamos pacificar o mar Mediterrâneo, vamos gerar paz nos lugares onde nós conquistamos, para que os comerciantes possam atravessar de ponta a ponta do império. E eles não imaginavam que muitos desses comerciantes seriam cristãos, que levariam as boas novas do Evangelho. Eles não imaginavam que a paz que eles conseguiram implantar no mar Mediterrâneo seria usado pelo próprio apóstolo Paulo para fazer as viagens missionárias. Deus estava preparando o mundo. E também nesse período, nos cativeiros dos judeus surgem sinagogas, onde eles mantinham a tradição da Sagrada Escritura, onde eles mantinham a esperança messiânica e onde também qualquer adulto acima de 30 anos poderia ter voz e vez se manifestar. E não é por acaso que o próprio Jesus lá na frente se revela como Messias aos 30 anos. E também aonde os apóstolos chegavam, aonde Paulo chegava nas cidades que ele iria visitar, procurava uma sinagoga, porque lá ele teria espaço para pregação. O mundo da época estava preparado para receber Jesus, o Messias. E a história continua. E Deus continua sendo o Senhor da história. O mundo está preparado. Vamos fazer acontecer. Deus olha em Nazaré. E Deus vê uma menina piedosa. Seu nome Maria. Jovem, 15, 16, talvez 17 anos. Mas alguém que agradava o coração de Deus. Alguém que levava Deus a sério. Era escolhida. Escolhida também, não por ser piedosa, mas porque estava noiva de um homem chamado José. Ela não era da linhagem de Davi, ele era da linhagem de Davi. Ela é escolhida por causa dele também. E nós vamos ver então o anjo se revelando e dizendo: Maria, bem-aventurada és entre as mulheres, gerarás aquele que veio ser o Salvador de Israel.
A resposta dessa jovem é fantástica. Faça em mim a tua vontade, Senhor. Cumpra em mim o teu querer. Inicialmente José não entende, mas no tempo certo o anjo também se revela para ele. E ele abraça esse ideal e se torna um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Maria, grávida, o tempo certo do nascimento chega. Só que eles moram em Nazaré. A promessa de Miqueias era que Belém Efrata, menor entre todas as cidades, de ti vai vir aquele que governará Israel. Então, no tempo certo, Deus vai lá em Roma e toca no coração do imperador. O imperador faz um decreto. Todos aqueles reinos que estão debaixo do Império Romano devem fazer um recenseamento. Todos devem ir à sua cidade natal para fazer o recenseamento. E no tempo certo do nascimento, lá sai José e Maria de Nazaré e vão até Belém. E interessante que quando chegam lá, mesmo José tendo parentes naquela cidade, mesmo todas as pessoas vendo uma mulher gestante prestes a ganhar neném, ninguém abre a sua casa, não tem lugar na hospedaria para ela. E eu sempre digo que lá na frente, João Batista vai dizer o porquê de tudo isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro não nasce em casa, cordeiro não nasce em hospedaria. Cordeiro tinha que nascer lá no meio dos animais. Jesus nasce no meio dos animais e é Deus o Senhor da história dizendo, nasce para ser abatido como cordeiro em resgate da humanidade. Nós vamos ver Jesus crescendo, desenvolvendo, cuidando da sua família, mas aos 30 anos ele inicia o seu ministério. No tempo exato ele começou a pregar, no tempo exato ele começa a ensinar, e 3 anos depois, não por coincidência também, mas providência divina, os religiosos da época o crucificam. Interessante que antes da cruz tem uma ceia. A ceia de Páscoa, o ambiente era de Páscoa, aonde todo judeu faria pelo menos menção e se lembraria do que aconteceu lá na saída do Egito. Eles se lembrariam do sangue nos umbrais da porta, aonde o primogênito que tinha o sangue era poupado, e se lembrariam também agora de como Moisés libertou o povo pelo agir de Deus. Na ceia, a última ceia, o Senhor Jesus diz, vai ter sangue no madeiro, mas a lembrança agora é outra. Vocês se lembrarão do que eu vou fazer por vocês. Uma nova aliança está sendo estabelecida. Aliança de sangue para o perdão dos pecados. Estou me dando por vocês. Na sexta-feira, Jesus é colocado na cruz, pendurado no madeiro, como as profecias haviam sido ditas. Ele estava entre os malfeitores, e lá estava 2 ladrões, 2 bandidos, e Jesus no meio. Às 15 horas da tarde, Jesus morre. No mesmo horário que o cordeiro estava sendo sacrificado no templo para cobertar os pecados. Mas ali na cruz, o pecado da humanidade agora estava sendo apagado. O véu se rasgou e houve agora um acesso a Deus por todos aqueles que confessam Jesus como seu Salvador. Não por acaso, a igreja vai crescendo. Não por acaso, Jesus revoluciona a história das mulheres a fazer de Maria Madalena a primeira que viu o Cristo ressurreto. E Jesus quebra o jugo das mulheres, e as mulheres se tornam bênção e ativas também dentro da igreja. Não por acaso, 50 dias após, quando a cidade de Jerusalém está cheia, todos estão ali celebrando o Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, que o Espírito Santo vem, os apóstolos ficam cheios de graça, de fogo e de unção, e começam agora a pregar. Pedro se manifesta e 3.000 pessoas se rendem ao Senhor. Não é por acaso que a perseguição agora, que antes era sobre Jesus, se transfere para os apóstolos, para os discípulos. Os religiosos judeus caçam a igreja e a igreja continua a crescer. Nós vamos ver o primeiro mártir tombar aos pés
de um tal de Saulo, fariseu rigoroso, muito disciplinado no estudo e na dedicação àquilo que ele acreditava. Mas enquanto a capa é jogada, um está sendo morto aqui, os céus estão olhando aquele que daria continuidade também à proclamação do Evangelho. E no caminho para Damasco, nós sabemos que Deus intervém, se revela a Saulo, e ali ele se converte e começa agora a proclamar o Evangelho, principalmente entre os gentios, e isso nos alcançou. Nesse período, muitos foram perseguidos, muito sangue derramado. Começou pelos religiosos judeus, depois nós vamos ver alguns governadores locais, como Herodes, perseguindo também a igreja, mas nós vamos ver que chegou a nível imperial. 64 depois de Cristo, Nero acusa os cristãos de terem incendiado Roma, e agora os cristãos são jogados aos leões, são queimados vivos, são arrastados pelas ruas da cidade, e a nível imperial, os cristãos começam a padecer perseguição. São roubados, são saqueados, são escravizados. E lá na frente, Tertuliano vai escrever algo muito interessante, o que a lógica humana não explica. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque quanto mais persegue esse povo, mais eles crescem e mais eles se multiplicam. É o Senhor da história guiando todas as coisas. O último dos apóstolos, aquele que restou e já estava bem velhinho, João, ele é isolado na ilha de Pátimos, para lá morrer. E essa espécie de apóstolos desse Jesus ser extinta. Mas lá, no meio do isolamento, quem sabe sentindo o cheiro da morte, nós vamos ver o apóstolo João sendo visitado pelo Senhor, com uma mensagem de esperança. E ele escreve o que nós temos aqui como Apocalipse. Não mensagem de medo, não mensagem de pavor, apenas para aqueles que estão longe de Cristo, mas para quem está escrito, é mensagem de esperança, porque o que Apocalipse vai dizer é o que o Senhor que está lá em Gênesis, criando todas as coisas, também está lá no final, lá em Apocalipse, conduzindo, controlando todas as coisas e sendo o soberano que governa o universo. Depois de João, nós vamos ver a igreja crescendo debaixo das perseguições, até que surge o imperador Constantino. Em 313 ele faz um decreto, Edito de Milão, dando liberdade aos cristãos. E o cristianismo passa a ser uma religião lícita. Não mais perseguida agora a igreja. Se Constantino se converteu, não sabemos. Ele diz que sim, alguns dos seus atos dizem que não, mas agora a igreja não é mais perseguida, mas a batalha não encerrou, porque não precisa mais, quem sabe, se proteger pelos ataques de fora, mas dentro o adversário começa a intensificar as heresias e as mentiras. E o povo precisa agora estar atento, porque o paganismo, que antes estava do lado de fora, entra na igreja. Distorções doutrinárias tentam entrar. Então Deus vai levantando agora os seus apologistas, escritores, teólogos, grandes homens que vão fazendo a diferença. Podemos citar Irineu, Clemente, Orígenes, Tertuliano, Justino, Agostinho, tantos homens que Deus levantou para purificar a igreja com conteúdo sagrado, doutrinário, abençoado. Não sabiam levantar uma espada, mas através da pena eles escreviam ali o que é a verdade e davam continuidade àquilo que era puro e sagrado, conforme os ensinos de Jesus. Essa guerra doutrinária permeia toda a Idade Média. E nós vamos ver que em muitos momentos a liderança da igreja começa a se corromper. O romanismo domina a igreja e o paganismo entra. E quando, quem sabe, o adversário pensaria que agora sim está acabado, Deus começa a levantar movimentos de reforma. Um homem na Inglaterra chamado Wycliffe, ele recebe então essa inspiração de Deus, olhar as Escrituras e comparar com a realidade que vivia e dizer, não está certo, nós precisamos voltar à pureza do ensinamento de Jesus. Sendo um professor de Oxford, ele se torna muito influente, a ponto de conseguir transcrever e traduzir a Bíblia para
a língua inglesa. E o povo começa a ter acesso àquilo, e essas ideias começam a se difundir. Debaixo de perseguição, ele termina a sua carreira deixando seus seguidores. Os lollardos espalham essa ideia por quase toda a Europa, até que chegam num homem chamado John Hus. Ele abraça essas ideias, e mesmo sendo um paróquio romano, ele diz, isso aqui é o que combina com o que as Escrituras ensinam, e levanta essa bandeira. É perseguido, é morto queimado numa estaca, mas enquanto ele morria na Boêmia, ele diz, hoje vocês estão matando um Hus, que é um pato na língua deles. Vocês estão matando um pato, mas vai vir um cisne. Deus levantará um cisne para dar continuidade. E nós sabemos que Deus levanta um cisne na Alemanha. O seu nome, Lutero. Alguém que faz uma promessa sem querer para Santa Ana, quando fica com medo de morrer. Entra no mosteiro agostiniano para ali ser educado. Mas nós sabemos que lá, depois ele vai para um doutorado e tem acesso às Escrituras. E onde a palavra de Deus chega, ali a pureza, ali a transformação e ali a mudança. Lutero recebe a verdade do Evangelho. Nós vamos ver Lutero agora se tornar, com a sua teimosia, um grande proclamador das boas novas de Cristo. Levanta essa bandeira e nós vamos ver no dia 31 de outubro de 1517, ele mostrando publicamente a sua indignação ao colocar na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses. Estavam lá, escancaradas, para todos verem. Alguém pega aquilo e diz, nós vamos espalhar isso ao mundo. E não foi por coincidência que tempos antes, por volta ali de 1456, Gutenberg havia inventado a imprensa. A produção de livros era possível, e aqueles escritos de Lutero agora se espalham também por toda a Europa. E ali começa agora a borbulhar pessoas que não mais concordavam com uma ditadura pagã, distorcida e camuflada de cristianismo que era pregado, mas eles querem seguir a verdade e a pureza do Evangelho. Na Suíça, levanta-se um homem chamado Zwinglio, também com essa ideia. Depois, também na Suíça, Calvino, agora a ideia protestante, de manifestar esse protesto como uma igreja pervertida, está espalhado, e nós vamos ver isso ganhando força em todos os lugares. A igreja estava reformada. Muitas igrejas surgiram a partir disso, e nós vamos ver que o tempo vai passando, mas os ataques do nosso adversário não diminuem, porque daí o protestantismo deu essa liberdade de manifestação. A ciência evoluiu, a filosofia evoluiu, mas também ideias perigosas começaram novamente a querer entrar na igreja. Surge o racionalismo, iluminismo, as pessoas questionavam tudo. Dentro da igreja, as pessoas começaram a questionar os ensinos de Deus. Aquilo que a mente humana não consegue explicar, vamos descartar. Nascimento virginal, não, isso aqui não dá. Uma carruagem de fogo, isso não dá. Uma cobra falante aqui em Gênesis, isso não dá. O deísmo estava implantado. A ideia era, Deus até criou a humanidade, e como uma corda, Ele deu corda e soltou, agora a humanidade está por conta própria. Mas isso não ficaria assim, porque Deus é o Senhor da história, e Ele zela pela sua igreja, Ele zela pela missão. E nós vamos ver Deus levantando então homens e mulheres novamente com o coração inflamado. Um homem começa a escrever um livro, Pia Desidéria, Desejo Piedoso. Seu nome, Philip Jacob Spener. E esse livro se espalha pela Europa, mostrando às pessoas que era possível ter um relacionamento com Deus. E essa chama acende-se no coração das pessoas. Um outro homem chamado August Frank, entendendo isso, ele começa agora a acolher crianças e montar orfanatos, porque ele entende que a fé precisa ser manifesta em amor para com a sociedade. E o avivamento vai se espalhando. Chega num homem que o seu nome é Zinzendorf, Conde Zinzendorf. Ele permitiu que um grupo de morávios morassem ali na sua região, e de repente ele entende que o chamado de Deus para a vida dele era se juntar àquele povo.
Eles se juntam e eles começam a buscar a Deus. Ali inicia um movimento de oração. A oração dos morávios é a famosa oração que dura mais de 100 anos, ininterruptamente. Eles se revezavam e oravam, e durante 100 anos clamaram ao Senhor. Consequentemente, Deus usou para espalhar o Evangelho em todas as nações. Grandes missionários saíram dali. Esses morávios chegaram a ilhas de escravos onde ninguém estava pregando o Evangelho. Esses morávios chegaram, por exemplo, aos esquimós, onde ninguém havia chegado, porque a oração queimava o seu coração e eles entenderam a missão. O avivamento se espalhou. Na Inglaterra, onde havia uma frieza espiritual nas igrejas anglicanas, tudo era baseado apenas numa ortodoxia e não no poder de Deus. Deus olha alguns meninos rigorosos, sistemáticos, metódicos. O seu nome era Wesley. John Wesley, seu irmão Charles Wesley e um amigo chamado George Whitefield. Na universidade eles formam um clube santo, porque eles gostavam de acordar cedo, estudar a Bíblia, orar, buscar a Deus, mas só os 3 faziam isso, ninguém queria fazer parte desse clube. Aquilo agradou a Deus, e Deus os chama para uma novidade de vida. Eles começam a ter experiências com Deus, fazem missão nos Estados Unidos, voltam frustrados, mas aquela frustração levam para entender a graça de Deus por uma outra ótica. E eles começam então, agora como clérigo nas igrejas anglicanas a pregar. Só que ninguém gostou do que eles pregavam, porque ia contra a vida que as pessoas viviam, uma vida secularizada, uma vida indiferente, uma vida que não era sal e nem luz na sociedade. Aquilo assustava e as portas da igreja fecharam para eles. Então, eles falam a famosa frase, "The world is my chapel", o mundo é a minha capela. E nas madrugadas agora, eles acordam e estão nas portas das empresas, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Milhares e milhares de pessoas se rendem a Cristo e surge um movimento metodista, onde as pessoas buscavam a Deus de uma maneira diferenciada. Anos se passam. E novamente esfriamentos começam a surgir. As universidades se espalham pelo mundo. Uma visão intelectualista agora domina as mentes. Frieza espiritual de novo nas igrejas. E Deus vai levantando outros homens. Podemos citar nos Estados Unidos Jonathan Edwards, aquele que pregou o famoso sermão Pecadores na mão de um Deus irado. Quando ele pregava, as pessoas se agarravam no banco, medo que o inferno se abriria. E eles cairiam, porque estava sendo explícito que o Deus de amor é também um Deus de justiça. É preciso haver cristianismo em forma de santidade. E ali começa também grandes acontecimentos, porque os bares fecham, os prostíbulos fecham, e as pessoas começam a buscar a Deus de coração. O tempo vai passando, e nós agora já estamos ali perto do século XX. E nós vamos ver de novo esfriamentos, manifestados agora, principalmente nos Estados Unidos, de uma maneira racial, de uma maneira onde o racismo está presente, a segregação acontece, dentro de próprias igrejas, negros sentando atrás, brancos na frente, brancos sendo mais valorizados que negros, toda aquela segregação na sociedade acontecendo e vozes cristãs caladas. Então Deus agora começa a trabalhar novamente. E Deus levanta homens cheios do seu Espírito para dizer que é possível viver os dons nos nossos dias. Surge Edward Irving, pregando que era possível nós falarmos em línguas estranhas. Ele faz discípulos e um homem chamado Charles Parham, ele constrói em Topeka um seminário, onde ele quer ensinar isso, que os dons do Espírito Santo são para hoje. E aquilo ali cresce, pessoas querem saber mais daquilo, e ele abre em Houston, no Texas, mais um seminário, e lá um jovem negro, cego de um olho, descendente de escravo, para assistir às aulas. Muitas aulas, do lado de fora, pela janela, ouvindo e recebendo, por causa da segregação racial. E nós vamos ver que esse homem, cheio do Espírito Santo de Deus, é quem Deus começa o movimento pentecostal. Ele, sendo agora um pastor na cidade de Los Angeles, pregando para a sua igreja, metade do povo não aceitou.
Acreditavam que dons é coisa só para o livro dos Atos dos Apóstolos, é só para a igreja primitiva. Então ele sai dali e numa casa na rua Bunyan-Bray, ele começa a pregar e manifestações acontecem. Pessoas começam a chegar ali e receber o batismo no Espírito Santo, falar em outras línguas, profecias começam a acontecer, dons musicais são entregues para as pessoas, avivamento acontecendo naquela rua. O espaço fica pequeno e eles se mudam para uma outra rua. Los Angeles agora tem o avivamento da Rua Azusa. Um estabelecimento que estava abandonado. O primeiro culto foi o púlpito era caixas de legumes. Mas lá estava um homem cheio do poder de Deus pregando. Os cultos começam a acontecer e não param. 3 anos consecutivos de cultos ininterruptos. Acabava um culto, começava outro, porque não parava de chegar pessoas. Gente do mundo inteiro indo à Rua Azusa receber o seu Pentecoste. Muitos chegando na cidade recebendo o Espírito Santo a quadras de distância. Demônios caindo à distância do local, porque o poder de Deus era sobre aquele povo. E a segregação racial começou a diminuir, porque quando o Espírito Santo dominava, era branco com negro se abraçando, chorando e glorificando o nome santo do Senhor. Deus, Ele é o Senhor da história. Essa mensagem pentecostal se espalha por todo os Estados Unidos e vai espalhando pelo mundo. Chega numa cidade chamada Chicago, Illinois. E perto daquela cidade, tinha um homem chamado Gunnar Vingre. Morava numa cidade com o nome era South Bend. Ele ouve falar do que estava acontecendo em Chicago e ele vai ver. Curioso, chega lá. E ele também é pego pelo Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo e agora começa a falar em outras línguas. Mas ele era um homem sueco, de uma igrejinha pequena, de alguns também suecos. E ele começa a falar sobre isso. Consequentemente, essas igrejas, ele no caso a Igreja Batista, começa a ter divisões, porque metade aceitou, metade não aceitou. Ele vai para uma convenção para tratarem o assunto e nessa convenção conhece um outro descendente sueco, Daniel Berg. Conversas, orações, reuniões de adoração, o Espírito Santo se manifesta para eles em profecia dizendo: vocês têm um chamado especial, vão para o Pará. Sem saber onde ficava esse lugar, chegam na biblioteca pública da cidade, pegam os mapas e descobrem que ficava no Brasil. E eles colocam então no coração esse desejo de vir para o Brasil fazer missões. Era o dia 19 de novembro de 1910. Daniel Berg e Gunnar Ving, eles chegam ao Brasil, Belém do Pará, sem conhecer nada e ninguém e sem falar o português. Se comunicando do jeito que dava. Encontram uma igreja, era uma igreja metodista, um pastor indica eles para uma igreja batista e lá eles ficam alguns meses. Começam a aprender o português, e à medida que vão aprendendo o português, começam também a ensinar que é possível falar em línguas, é possível receber profecia, é possível viver os dons nos dias de hoje. E mais uma vez, alguns aceitam, outros não aceitam. Os irmãos que aceitam são expulsos. E aí eles vão para uma rua chamada Siqueira Mendes, numa casinha pequena. Lá convidam os dois pastores para estarem com ele e continuarem os ensinos. E é nesse dia 18 de junho de 1911, que surge a Assembleia de Deus no Brasil. A mensagem pentecostal vai se espalhando. Lugares na Amazônia agora começam a receber missionários com essa mensagem. Lugares que antes ninguém ia, lá começa agora a surgir uma congregaçãozinha da Assembleia de Deus. O tempo passa. 1930, agora Gunnar Ving está no Rio de Janeiro com a intenção de fazer com que o Brasil conheça não apenas o norte e nordeste do Brasil. E é justamente lá, no Rio de Janeiro, que está um itagiense estudando para ser padre. Um jovem sai de Itajaí, o seu nome é André Bernardino. E ele vai com a intenção de ser padre, mas conhece a vida boêmia dos cariocas, se encanta, enche a cara e fica preso no vício do álcool. Bêbado, é expulso do estudo para padre e só não morre de fome e não fica ao relento porque um amigo deixa ele ficar no porão de um barco. E ele está lá naquele porão de um barco, morrendo, com pneumonia. De repente, chega naquele lugar 3 homens.
eram Daniel Berg, Gunnar Vingre e Paulo Levas Macalão. Oram por ele, ele é curado. Ele passa a ser agora discipulado na congregação da Assembleia de Deus em São Cristóvão. Esse homem começa a entender que é um chamado de Deus ao seu coração. E ele aceita o chamado. Ele volta para Itajaí, Santa Catarina. É repudiado pelos seus pais, mas acolhido por uma tia que permite ele fazer um culto na casa dela. Ele faz um culto, prega a mensagem do Evangelho. No dia 15 de março de 1931, 2 pessoas aceitam a Cristo e inicia a Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina. Eu sempre digo, não por acaso, foi nesse dia também que nasceu um patriarca nosso que já partiu, meu avô, pastor Nirton dos Santos. Nasceu nesse dia. O resumo da história deles, muitos já conhecem. Órfão de pai e mãe, viu a mãe se suicidar, mas por volta dos seus 18 anos, ele ouve falar do Evangelho de Cristo. Ele aceita Jesus como seu Salvador. E a história é transformada. Mais uma vez, Deus que é o Senhor da história, transformando uma tragédia numa linda história, porque ele se torna um grande pastor que desbravou muitas cidades do nosso estado, proclamando o Evangelho, edificando igrejas e fazendo com que a Assembleia de Deus crescesse aqui. O tempo passou e nós chegamos em 2020. Estamos nós aqui, eu e você. 2020, uma pandemia assola o mundo. Grandes potências econômicas são quebradas. Ricos, pobres, gênios, analfabetos, muitos morrem por causa do Covid-19. Mas diante de tudo isso, a fragilidade do ser humano fica exposta. Consequentemente, a soberania de Deus volta a ser assunto nos nossos lábios. A pergunta é, no meio de uma pandemia, Deus que é o Senhor da história, continua no trono ou saiu do trono? Deus continua do trono. E coisas importantes continuam a acontecer. Famílias redescobrindo a importância do culto doméstico. Cristãos percebendo que pode ser que por alguns decretos a igreja tem que encerrar as suas atividades, mas cada cristão precisa se tornar um sacerdote, aquele que ora, aquele que busca, aquele que edifica a família. A igreja de 2020, descobrindo que a mensagem do Evangelho deve ser compartilhada também com a internet. E cristãos produzindo conteúdo, fazendo vídeo, entregando mensagem também nas redes sociais. A igreja do Senhor não para e não pode parar. Deus é o Senhor da história. E a minha oração hoje antes de orar por você, é que você permita que o Senhor da história possa usar a sua vida para continuar escrevendo essa história. Vamos se colocar em pé para nós orarmos. Eu pergunto, há o que temer? Sabendo que nosso Deus é o Senhor da história? Há o que temer? Sabendo que Ele rege, Ele tem o controle? Não há o que temer. Nós precisamos confiar, descansar e dizer, Senhor, cumpra em mim o seu querer, faça em mim a sua vontade. Feche seus olhos. Comece a orar. Entenda que Deus escolheu você para dar continuidade à história que Ele está escrevendo na humanidade. Senhor, obrigado por essa palavra que acalenta o nosso coração, que direciona a nossa vida e que mostra, Senhor, que em momento algum o Senhor saiu do trono. Mesmo quando a vida foi difícil, mesmo quando os anos foram turbulentos, mesmo quando perseguição, peste, fome e miséria estiveram presentes, nós sabemos, Senhor, que Tu continuou sendo Deus. 2020 nós estamos aqui, no meio de uma pandemia, mas os nossos lábios se enchem para dizer que Tu és o Senhor da história. Tu não perde o controle.
E nós estamos aqui dizendo, Senhor, que o desejo da nossa alma é ser instrumento nas tuas mãos, para que tu venha escrever a tua história também na nossa vida e através da nossa vida. Tu conheces, Senhor, cada pessoa e cada família aqui presente. Que todos nós possamos nos render a Ti e viver os Teus propósitos, e viver os Teus planos, e viver as Tuas promessas para a nossa vida. Dissipa, Senhor, todo espírito de confusão. Dissipa, Senhor, todo espírito de incredulidade. Dissipa, Senhor, questionamentos que apenas geram incredulidade e dúvida em nossa vida. Os nossos olhos, olhando para a história, conseguem se enxergar que Tu estás no controle, que Tu és o Senhor da história. Por isso, Te louvamos e Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.